Olha aí, pessoal, vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada a respeito da aprovação do Lula. Já tratei desse tema aqui no canal recentemente, pesquisa Datafolha, pesquisa Poder Data, todas elas mostrando uma piora na avaliação pública do governo Lula, como era de se esperar, diga-se de passagem. Mas aqui vou fazer uma análise do impacto que isso tem em matéria eleitoral, que é o que realmente importa. Tudo bem que uma baixa aprovação pode ensejar, por exemplo, um pedido de impeachment, o avanço disso no Congresso Nacional, mas no longo prazo, e assim, em qualquer uma das situações, o grande ponto é 2026, como é que fica com o atual patamar. E, pois bem, o que os números nos mostram é que, na verdade, 18% daqueles que votaram no Lula no segundo turno rejeitam o atual presidente da República, desaprovam o seu governo. Olha que coisa importante, porque certamente você se lembra que o percentual de votos que garantiu a vitória para o Lula foi muito pequeno. 18% é muito mais do que o que foi necessário para a vitória do Lula e faria tranquilamente a diferença em favor do Bolsonaro lá em 2022 e fará totalmente a diferença em 2026 não importa contra quem o Lula venha a disputar as eleições. Então vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então o Lula está praticamente na metade do seu mandato, já podemos definir assim, não tem nada muito relevante para se fazer nesse sentido aí. Lula vai entrar no terceiro ano do seu mandato 3.0 e a pesquisa que foi feita pelo pessoal do Poder Data entre os dias 14 e 16 de dezembro, ou seja, já até repercute um pouco a situação do dólar a R$ 6. Essa pesquisa eu já falei aqui no canal sobre ela, vou deixar recomendada no final deste vídeo aqui, o link para você clicar na tela e continuar assistindo no meu canal, mas essa pesquisa mostra, né, um aumento do índice de rejeição do Lula de forma geral. Eu tinha repercutido o gráfico aqui, que é o gráfico da desaprovação do Lula em matéria geral, né? Tem aqui o gráfico dos votos, essa aqui é a avaliação do trabalho do Lula de forma geral. Aliás, isso aqui é a avaliação com os que votaram nele, né? Então vamos começar olhando por esse pessoal. Tem também o pessoal que votou no Bolsonaro, tá? Tem gente, acredite ou não, que votou no Bolsonaro e aprova o governo Lula. Tudo bem que é segundo turno, né? O pessoal que votou no segundo turno é um voto muito mais circunstancial do que ideológico, do que realmente fundamentado. Mas, enfim, se considerarmos o pessoal que votou no Lula no segundo turno de 2022, nós vamos ver que a aprovação dele tem caído constantemente. É certo que o patamar atual não é o maior da série histórica, tem aqui 76%, suponho que tenha 75% aqui mais ou menos, na virada do ano, né? Só que é importante frisar que estamos lidando com margens de erro, se a gente considerar a margem aqui que é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, então estamos mais ou menos aqui em matéria de aprovação nas mínimas históricas do governo Lula. E o importante mesmo é considerar que lá atrás ele começou com 87% de aprovação entre os seus eleitores, entre os que votaram no Lula no segundo turno. Então veja o quanto que ele já perdeu em matéria de aprovação de lá para cá. Estamos falando praticamente de 10 pontos percentuais, sendo que a sua desaprovação aumentou 8 pontos percentuais e também é quase o pior patamar da série histórica. Nominalmente só está melhor do que aqui em maio, né? No finalzinho de maio, mas está dentro da margem de erro também. E é uma deterioração de 8 pontos percentuais nominalmente falando. Se o gap entre aprovação e desaprovação de eleitores do Lula, não é, no início do mandato era aqui de 77%, isso caiu para 60% agora.
lembrando, né, que se 1% deixa de votar no Lula, esse 1% significa, podemos entender que vão votar no Bolsonaro, né? Pode votar em branco também no final das contas, mas a probabilidade maior é uma migração de votos em se tratando de segundo turno. Então, se 1% deixa de votar no Lula para votar no Bolsonaro, isso aí pendeu 2% de vantagem para o Bolsonaro na balança no final das contas, né? Porque sai 1% de um lado, entra 1% do outro. É por isso que aqui nós temos essa consideração, de 77 caiu para 60, o gap, a margem de vantagem positiva do Lula entre os seus eleitores, né? E você pode ver também aqui uma piora da perspectiva geral do governo. Ainda aprovam, mas, olha só, a ideia de que o governo é regular tem subido consideravelmente às custas da avaliação boa e ótima, né? O pessoal que acha o governo bom e ótimo era 75% lá no início do mandato. Isso, obviamente, tende a variar muito, porque é uma, digamos assim, uma opinião muito forte, né? Falar que um governo é ótimo, bom, alguma coisa pode fazer isso desabar, mas no longo prazo, na análise, o que vemos é uma queda constante disso aqui. E estamos falando praticamente de 20 pontos percentuais a menos no bom ou ótimo e 30 pontos percentuais a mais aqui no regular. É certo que o pessoal que considera o governo ruim ou péssimo caiu, e caiu bastante, menos da metade do que tinha antes. Mas isso não chega a ser um problema, porque esse regular aqui, conforme a conjunção dos dois gráficos nos mostra, esse regular não significa uma aprovação, porque, veja, grande parte aqui dos que consideram, que desaprovam o governo Lula, consideram um governo regular. Agora, qual que é o ponto disso aqui, dessa opinião da consideração regular? É um voto, isso aqui é um eleitor que pode tranquilamente migrar para outro candidato lá em 2026. Quem considera bom ou ótimo vai manter o seu voto, vai votar no Lula ou em quem for sucedê-lo. Quem considera ruim ou péssimo vai trocar sem dúvidas, mas é um percentual pequeno, conforme eu falei. Agora, o regular é aquele que tende a abrir uma possibilidade maior de migrar de votos. E, nesse caso, isso é negativo para quem está no poder. Uma avaliação, por exemplo, hoje, que considerasse o governo Bolsonaro regular, o pessoal hoje respondendo o que acha do Bolsonaro, digamos, fizesse uma avaliação com essas mesmas regras e tivesse essas mesmas notas, isso significaria, que o Bolsonaro estaria com uma chance muito maior de vencer as eleições, porque uma avaliação negativa tende a pesar mais, ou mesmo uma avaliação regular, naquele candidato ou naquele indivíduo eleito que agora ocupa o cargo, né? O pessoal aqui que votou no Bolsonaro, o índice de desaprovação do Lula subiu, estava em 81% lá atrás, agora está em 86%, mas é aquela coisa, né? É um patamar que dificilmente vai ser aumentado, já está nos limites aí da desaprovação passível de ser medida, uma vez que é segundo turno. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro no segundo turno fez isso porque gosta dele, das políticas dele, pode ter feito para evitar a esquerda, para evitar a corrupção do PT, enfim, né? Veja que, portanto, que ainda 11% dos que votaram no Bolsonaro aprovam o governo Lula, acredite ou não. Certo que isso é uma piora em relação ao início do mandato do Lula, né? Mas ainda é um percentual razoável. Agora, é claro que os 18% que desaprovam o Lula entre os eleitores do Lula são mais relevantes do que os 11% que aprovam o governo Lula entre os eleitores do Bolsonaro. Isso vai pesar mais na balança caso esses números se reflitam dessa forma nas eleições de 2026. É claro, né? E aqui não há o que discutir, 75% oscila para baixo e para cima, mantém-se nesse patamar. Dos eleitores do Bolsonaro consideram o mandato atual do Lula como sendo ruim ou péssimo. Tem um percentualzinho aqui que é até um pouco mais alto do que deveria ser, né? Que considera regular, e bom ou ótimo, 8% não chega a ser relevante de forma geral, né? E os que não votaram no segundo turno? E aí realmente é uma questão, esse pessoal votaria
numa próxima eleição faria diferença? Não tenho certeza, mas a aprovação do Lula entre os que não votaram é uma coisa pavorosa, porque estava com uma diferença positiva de 16 pontos lá no início do mandato, desse mandato 3.0 do Lula, agora é uma diferença negativa de 13 pontos. E veja o quanto o índice aqui de pessoas que não sabem que estão nessa condição caiu, ou seja, o pessoal começou a refletir. É um pessoal que, imagino, não tenha muita ligação com política, nem nada do tipo, costuma não ter uma opinião formada. E aí, bem, agora eles já têm uma opinião formada, que é o governo do Lula é um total desastre, mas como era de se esperar, o patamar mais elevado aqui de avaliação é o regular, né, com bom e ótimo, praticamente empatados com ruim ou péssimo nesse sentido, mas levando em consideração esses gráficos, a avaliação regular do governo Lula hoje é um sinal de desaprovação. O quanto que isso pesa aqui para as eleições de 2026, mantendo-se esse cenário, faz toda a diferença, porque a margem de vitória do Lula foi muito pequena, muito apertada. Qualquer coisinha poderia ter revertido isso. O isentão, o paulistano, o Faria Lima, o mineiro, qualquer variação pequena nesses locais que foram chave para a vitória do Lula, mudaria a história do Brasil por completo, né? É bom que pelo menos o povo já está acordando para a realidade de que o governo Lula é um desastre completo, até aqueles que fizeram L em 2022. E eu vou deixar recomendado aqui o vídeo a respeito da pesquisa Poder Data que eu citei aqui neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.